A paz do Senhor a todos vocês. Hoje eu gostaria de estar lendo uma palavra que eu estive ministrando neste domingo na igreja, que se encontra em Salmo 27, versículo 4. Eu vou fazer um link com essa palavra, com uma outra passagem da Bíblia, mas começando por aqui. Salmo 27, versículo de número 4, diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Eu vejo o salmista Davi de uma maneira tremenda, fazendo uma oração rara. Hoje você não vê mais esse tipo de oração, porque Davi está pedindo aqui ao Senhor para morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. Seria uma oração rara hoje. Quem é que pede isso hoje? Hoje seria como se alguém falasse: ô pastor, eu posso ir no culto? Eu posso vir todos os dias no culto? Não é isso que você vê hoje as pessoas pedindo. As pessoas hoje pedem, tudo que elas pedem está relacionado à sua própria pessoa. Às suas dívidas, às suas contas, às suas batalhas, às suas aflições, ao seu casamento, à sua família. E nós vemos o rei Davi pedindo para morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida. E ainda ele nos deixa isso claro, que ele vai buscar isso. E é todos os dias da sua vida. Porque também de nada adiantaria uma pessoa decidir seguir a Deus, decidir ser um cristão e seguir os caminhos de Jesus e viver ali. Vamos supor que essa pessoa viva 100 anos de idade, tá? Essa pessoa fica na casa de Deus ali por 99 anos de idade e 11 meses da sua vida, e fica ali quando está faltando um dia, tá? 29 dias, vamos arredondar tudo para 30, o mês de 30 dias. Faltando ali um dia para que a sua vida acabe, ele desvie-se da igreja. Todo aquele tempo que ele viveu na casa do Senhor, de que vai adiantar? Então Davi diz: olha, pedi ao Senhor e vou buscar para que possa morar todos os dias da minha vida na sua casa. Todos os dias, é uma decisão que você toma sem volta. E ainda ele diz: eu vou buscar isso. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que, olha, eu pedi ao Senhor e eu não preciso fazer nada. Eu preciso de buscar esta comunhão com Deus. Buscar estar na casa do Senhor, porque uma vez que você toma a decisão de ir para a casa do Senhor, não tenha dúvida disso, haverá lutas contra a tua vida, haverá lutas contra a tua alma, para querer te desviar do caminho do Senhor. Uma outra coisa que Davi diz que me chamou muita atenção foi para contemplar a beleza, a formosura de Deus. Você já reparou que existe muita gente que está na casa do Senhor, muita gente que está dentro da igreja, mas a pessoa, ela não tem a visão, ela não vê nada. A pessoa está cega, não consegue ver que está bem, só enxerga defeito, não consegue ver que está numa posição boa, que a sua família está bem, que os seus filhos estão bem. São pessoas que estão dentro da casa de Deus, mas estão cegas. Há pessoas que podem ficar todos os dias da sua vida na casa de Deus, mas não contemplar a beleza disso. Não ver que Deus tem operado um milagre, não admitir que Deus tem cuidado, que Deus tem enviado provisões, que Deus tem cuidado, tem dado alimento, tem dado casa para morar, tem dado livramento, tem dado saúde. Há pessoas que estão cegas, não enxergam isso. Também isso não adiantaria nada. E ainda diz: aprender no teu santo templo. Quantas pessoas, você pergunta, quanto tempo você é cristão? A pessoa fala, tem mais de 10 anos.
tem 20 anos que eu sou cristão e ainda não aprendeu. Deus tem falado, Deus tem mandado ministrações, tem estudo bíblico na igreja e a pessoa não participa de nada, não consegue nem abrir a Bíblia direito, não consegue abrir, não aprende. Também nada vai adiantar você estar todos os dias na casa do Senhor, você até ver, saber que é Deus que está falando, mas não aprender nada, passar-se todo o tempo da sua vida e você não aprendeu nada. Eu quero enfatizar uma coisa aqui. A importância de estar na casa de Deus, isso é indiscutível. Nós precisamos de estar na casa de Deus, de ir na igreja. Eu posso citar, por exemplo, Atos, capítulo de número 2. A Bíblia diz que todos estavam reunidos no mesmo lugar, quando veio o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Eu vejo, por exemplo, Hebreus 10, 25, que diz, não deixando de congregar, como é de costume de alguns. Nós precisamos de nos ver. A Bíblia diz, de uma forma muito clara, nós temos ali várias reuniões da igreja, 1 Coríntios 14, 1 Coríntios capítulo 12, onde a distribuição dos dons espirituais, e nós temos 1 Coríntios 14, como disse, quando diz que a igreja é um corpo, é interessante você ver essa maneira figurada, porque imagine, olha, um corpo, então você imagina que eu perco um dedo, eu arranco o dedo do corpo, e eu jogo esse dedo fora. Todo o corpo vai sentir essa perca, e ele vai curar, e ele vai aprender a conviver sem isso. Mas aquele dedo que foi jogado fora do corpo, ele vai apodrecer. Então a importância de nós estarmos na casa de Deus, isso é indiscutível, tá? Por exemplo, uma brasa acesa, se você pegar essa brasinha e você tirá-la do braseiro, com pouco tempo ela vai apagar, ela vai ficar acinzentada, e ela vai começar a apagar. Se você devolvê-la no braseiro, ela volta a acender, porque a brasa continua acesa no braseiro. Então, é muito importante estarmos reunidos, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. A importância de estar reunido, de estar na igreja. A igreja não é templo, tá? Eu citei o Salmo 27, 4, porque ali fala do templo. E depois, agora nós falamos da igreja. Então, é diferente, são palavras diferentes, tá? A igreja eclésia, templo é raikal, se eu não me engano, reikal, tá? Não há como ser cristão sem congregar, sem estar numa igreja local. Como diz a palavra eclésia, o significado é uma reunião de cristãos para fora dos seus lares, fora das suas residências, tá? Um lugar público. Agora, o interessante disso é que não basta estar somente na presença de Deus. E é um dos pontos principais dessa mensagem. Não adianta somente eu estar na presença de Deus e a presença de Deus não estar em mim. Não adianta eu estar na igreja. Não adianta eu estar indo na igreja. Não adianta eu estar dentro da igreja e a igreja não estar em mim. Não adianta eu estar na igreja e eu não ser a igreja. Você entende? Aonde é que acontece isso? Acontece isso quando nós estamos reunidos. Então a conversão, a transformação de uma pessoa é feita entre os irmãos. Mas de nada vai adiantar eu estar na presença de Deus e a presença de Deus não estar em mim. Nada vai adiantar eu estar na igreja e eu não ser a igreja, você entende? O Senhor me trouxe tantas e tantas pessoas estiveram na presença de Deus, mas não houve transformação. Acontece algo tremendo no capítulo 16 de Números, que eu acharia até interessante eu pegar e fazer a leitura. Vou ler a partir do versículo 1. Ora, e eu vou abrir também em 1 de Coríntios, capítulo de número 10, versículo 1, e vou fazer essa leitura aqui, que é uma preparação para a leitura de Números. Está escrito assim, o apóstolo Paulo falando sobre o estar na presença de Deus, tá? Ele diz assim:
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então Paulo está dizendo assim, ora, todos eles estiveram debaixo da nuvem e todos eles viram o mar se abrir. Foram todos. Está passando um helicóptero aqui. E aqui a gente consegue ouvir o som do helicóptero, né? Um lugar silencioso, né? Então você repare que Paulo está dizendo que todos eles estiveram na presença de Deus, mas nem todos tinham a presença de Deus. E um deles era Corá. Olha o que diz agora em Números. O mesmo que estava debaixo da nuvem, que viu o mar vermelho se abrir. Vamos ler. E Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, e filhos de Eliabe, e Aon, filhos de Pelete, filhos de Rubens. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e lhes disseram, demais, já, pois toda a congregação é santa. Alguma versão diz, basta. Toda a congregação é santa, tá? Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Parece muito a palavra dos desigrejados, tá? Eles dizem assim, ora, nós somos a igreja, ok? Aonde nós nos reunimos, nós somos a igreja, Deus também está conosco, não precisa ter pastores, não precisa ter missionários, não precisa ter nada dessa reunião eclesiástica organizada, a igreja local, não há necessidade disso, não tem mais pastores. É exatamente o que Corá fala, ó, toda a congregação é santa, todo homem da congregação é santo, e Deus está no meio dele. Quem você pensa, Moisés, que é para se levantar no meio da congregação como uma autoridade? Versículo 4. Como Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto, e falou a Corá e a sua congregação, dizendo, amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é seu e quem é santo, que ele fará chegar a si. E aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós incensários, Corá e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor, e será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo. Aí Moisés disse assim no versículo 28, precisei de reapertar a câmera para gravar. Então disse Moisés, nisso conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos, que de meu coração não procede. Se esses homens, como morrem todos os homens, se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor me não enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e tragar com tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que esses homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, e a terra abriu a sua boca e tragou com todas as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra cobriu e pereceram no meio da congregação, e todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também não nos trague a terra a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu 250 homens que ofereciam incenso. Por que eu quis ler tudo isso? Para dizer que aquela nuvem que estava em cima deles, querido, é a maior prova. Eu não acredito nesse negócio de campanha. Não adianta. Eu não acredito nesse negócio de campanha. Campanha do barro do Jordão, campanha do óleo de Israel, campanha do derrubando gigante, campanha disso ou daquilo. Eu não acredito que um objeto ungido pelo pastor, pelo apóstolo, pode mudar a vida de ninguém. Porque se aquela nuvem que estava lá, olha, você acha que existe algum objeto mais poderoso do que aquela nuvem que representava a presença de Deus? E esses homens não foram transformados, esses homens foram rebeldes. Ora, se você não fizer como Davi, você pedir a Deus e buscar aquilo,
buscar a mudança, nada vai acontecer na tua vida. Porque nem um batente de porta ungido, porque nem o óleo de Israel ungido, ou óleo de Israel, né? Nem o barro do Jordão, nem vassoura para varrer demônio, nem água ungida, nada disso transforma a vida de homem nenhum, de mulher nenhuma, de jovem nenhum, de casamento nenhum, se não houver uma busca da pessoa. Entende? Ora, se estes homens não foram transformados, eu fico pensando, quantas pessoas estão dentro da casa de Deus e o diabo está trabalhando na cabeça dessa pessoa? Quantas pessoas estão na presença de Deus ali, mas a presença de Deus não está neles? E passa-se tanto tempo, vai virando, em vez de ovelha, vira um carneirão. Não há mudança, não há transformação, não há mudança de vida. Queridos, eu olho esta passagem e eu vejo que existem tantas pessoas que com tão pouco tempo foram transformadas, foram abençoadas por Deus. Eu olho o caso, por exemplo, de Epafrodito, né? Filipenses 2, 24 ao 30, Paulo falando que esse homem, ele era tão frutífero, ele trabalhava de uma maneira tão tremenda para a obra de Deus, que ele chegou a ficar enfermo e quase morreu. E Deus teve misericórdia dele e curou ele. Pessoas frutíferas na presença de Deus. Eu olho, por exemplo, o caso do ladrão na cruz. Lucas 23, 42. O diálogo que ele teve foi algo tão breve que caberia numa linha de um livro, numa linha de um caderno. Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Acabou. Segundos. Jesus disse, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso reflete a pergunta, quando vieres, o Senhor diz, não, é hoje. Vai estar comigo no paraíso. Há pessoas que 10, 15, 20, 30 anos na presença de Deus e vão perder sua salvação. E há pessoas que em questão de segundos na presença de Deus vão para o paraíso. São pessoas que não desperdiçam aquele momento, uma vida toda de latrocínio, talvez assassinato, eu não sei. Mas ele, na presença de Jesus, foi transformado. E Judas, na presença de Jesus, era um traíra, era um ladrão, foi chamado de filho da perdição, virou casa do diabo, né? O diabo entrou nele e ele traiu o Filho de Deus. Por isso que eu enfatizo isso. Lucas 8, 43, eu me lembro daquela mulher do fluxo de sangue. Havia uma multidão que só serviu de obstáculo para aquela mulher. E uma mulher doente, fraca, hemorrágica, atravessou aquela multidão e tocou de uma forma diferente em Jesus. Quando você está na presença de Deus, é preciso que você tome a decisão de ser transformado. Porque Deus não vai enfiar nada goela abaixo em você. É preciso que você queira essa transformação na sua vida, para que possa haver de fato uma mudança na sua vida. Eu posso pegar, por exemplo, e dizer, a partir do versículo 2 do capítulo 10 de 1 de Coríntios, todos vão passar por isso, veja. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Na presença de Deus e no mar. O mar foi de fato uma provação. Todos vão ser provados na presença de Deus. E a fidelidade vai depender daquele que busca também, tá? E na presença de Deus, você vai passar por situações que você vai ser tentado a desagradar a Deus. Olha, por exemplo, vou terminar a leitura e a gente termina, olha. Todos comeram do mesmo manjar espiritual, todos. Porque só alguns cresceram e outros não. E beberam de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Todos. Todos eles participaram disso. Agora, mas Deus não se agradou da maior parte. Não é a menor parte desagradou. A maior parte desagradou a Deus. Pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura
para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Olha, na presença de Deus, estando ali, vendo o milagre, vendo o mar se abrir, você vai ser tentado ao quê? Veja, a cobiçar. Olha o versículo 7. Não vos façais idólatra, como alguns deles fizeram. Conforme está escrito, o povo se assentou a comer e beber e levantou-se a folgar. O povo era idólatra. Não vos façais idólatras como eles. Olha o versículo de número 8. Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram. A pessoa vai ter tendência à prostituição, estando lá, debaixo da nuvem, vendo os milagres. Olha o versículo 10. E não murmureis, como alguns deles fizeram. Ela vai ter vontade de murmurar. Ela vai ser tendenciosa a ser um murmurador, ao invés de um adorador. Então, estar na presença de Deus, ali, estar na igreja, faz de você um cristão, como estar na garagem faz de você um Cadillac. É preciso ter uma mudança, não adianta estar lá. É preciso haver uma mudança na sua vida. Eu estou na presença e eu busco e abro o meu coração para que a presença esteja em mim. Eu estou na igreja, mas eu devo ser a igreja. A igreja tem que estar dentro de mim. E não eu somente estar naquele lugar, como uma pessoa religiosa. Foi na presença de Deus, vamos dizer assim, que muitos homens foram transformados. Nós vemos sim os murmuradores, tá? Mas nós vemos também que foi na presença de Deus que Moisés foi transformado. Foi na presença de Deus que Samuel se tornou um dos maiores profetas, não o maior, mas um dos maiores profetas que existiu. Foi na presença de Deus que Josué se transformou um dos maiores profetas. É ali que as coisas acontecem. Mas existia um homem chamado Eli, sacerdote. E ele tinha os seus 2 filhos, que se chamavam Ofni e Finéias. E Eli e seus filhos praticamente moravam dentro do tabernáculo. E Eli era tão inútil que Deus teve que levantar uma criança, um menino, chamado Samuel, que se tornou um grande profeta. Porque não havia quem Deus pudesse usar naquela época de Eli. Eli morava dentro do tabernáculo praticamente. E Deus falava com o menino, mas não falava mais com Eli. E a sua linhagem perdeu o sacerdócio. Então, não adianta. Você pode morar na igreja. Se você estiver fora, você já está errado. Se você está dentro, você está certo. Já está no caminho certo. Mas você pode morar na igreja. Se você não tiver esses 3 processos que eu vou citar aqui, ó. Salmo 27, 4. Estar, primeiro processo, vai ter, precisa estar não somente 1, 2 anos, ou 1, 2 meses, ou até que a sua causa seja resolvida, não. Estar todos os dias. Terceiro, contemplar o quê? A beleza da sua formosura. Ver como Deus é bom, a glória de Deus. Terceiro, aprender no teu santo templo. Então, haverá uma transformação de fato. Então fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo.